Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus conceda paz a cada um de nós. Que ele possa, nesse instante, se apresentar através dos seus mensageiros, derramando bênçãos em cada lar que nos ouve. Que possamos sempre nos instruir através da doutrina dos Espíritos, mas principalmente vivenciar cada palavra, vivenciar cada ensinamento. Assim como hoje estamos aqui para falar de um belíssimo tema dentro da doutrina, dentro do Evangelho, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Um tema tão importante, que nos leva a tantas reflexões, que possamos nos debruçar sempre cada vez mais ao estudo, aprimorar mais as nossas mentes, no sentido de sempre conquistar mais a cada dia, no estudo, no preparo e, claro, na vivência de cada uma dessas questões todas. Vamos fazer a nossa oração para dar início ao estudo do Evangelho. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistem, que possamos nesse instante ser intuídos a trazer a melhor palavra, a trazer a melhor mensagem, que todos os irmãos que estão neste momento nos ouvindo sintam-se confortáveis, seus corações abertos a receber a mensagem divina. Que possamos aurir sempre nas boas vibrações tudo aquilo que necessitamos para reconfortar o coração, a mente, deixar passar os problemas, acerenar, para que possamos a cada dia compreender melhor o nosso destino na atual existência. Nesse sentido, façamos assim a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal, que assim seja. Vamos então dar continuidade a esse belíssimo capítulo 10, que fala dos bem-aventurados, os misericordiosos, falando hoje dos itens de 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. E é um tema realmente maravilhoso, porque a gente vai entender justamente que o sacrifício, ele é um dos movimentos da misericórdia. Vai retirar justamente toda aquela visão negativa que a gente tem do sacrifício. Isso porque quando a gente vai nos dicionários, que é interessante a gente verificar o sentido da palavra sacrifício, nós vamos encontrar uma infinidade de conceitos, O primeiro deles, talvez, o que mais se manteve na história da humanidade, que é a oferenda, a oferta em cerimônias e rituais a determinada divindade. Não necessariamente só a Deus, mas também a qualquer outro tipo de divindade, pagã ou não. Depois nós vamos encontrar também a renúncia voluntária, nós vamos encontrar a dedicação a algo ou a alguém, de modo que às vezes a gente passa por privações, e também o sentido de abnegação. Então o que a gente vai perceber, meus irmãos, que a palavra sacrifício, ela traz uma variedade enorme de sentidos, até porque ela passou por modificações no decorrer da história da humanidade. É justamente sobre isso que a gente vai falar um pouco antes de se ater a essa mensagem belíssima do Cristo. Na verdade, a mensagem que vem justamente trazer o sentido de sacrifício a partir da misericórdia. Bom, por que tudo isso? Porque é Jesus que vai trazer a profundidade do termo e nos explicar a sublimidade do sacrifício. Então, a gente não vai ter mais aquele entendimento negativo e nem apenas a partir do sofrimento. Se houver sofrimento, é consequência daquilo que a gente aceitou trabalhar, mas não que o sacrifício esteja associado a esse sofrimento. Nos estudos da antropologia e das ciências sociais, nós vamos encontrar, na maioria das vezes, civilizações em várias partes do mundo que se dedicaram ao sacrifício.
se não de animais, também de pessoas, infelizmente. Sabemos que foi uma prática comum entre todas as civilizações, incluindo aí desde a Índia Védica, até passar pelos judeus, até passar por determinadas tribos em outras regiões. Então, os estudos da antropologia nos mostram que era uma forma do homem, além de mostrar obediência à divindade, aos deuses, também era uma forma deles expiarem o pecado. E esse sentido, ele se manteve por longo tempo. É o que a gente vai perceber, inclusive, nesse sentido de que eles deveriam agradecer a divindade e ofereciam o sacrifício de animais. A gente vai encontrar, inclusive, no Velho Testamento, né? O Velho Testamento, bem ali nos primeiros livros, né? Que vai apresentar, por exemplo, a necessidade do sacrifício, que é a expiação pelo pecado. Está, por exemplo, nos livros como Hebreus, como Levítico, como Êxodo, muitas referências ao sacrifício de animais como forma de obediência, como forma de martírio mesmo desses animais para conseguir a remissão dos pecados. Depois vocês podem até buscar nesses livros, nós não detalhamos porque são muitos, mas nesses livros vocês vão encontrar com muita facilidade para vocês perceberem como era trabalhada a questão do sacrifício no primeiro termo que nós estamos falando aqui. E um exemplo em específico está no Gênesis, no capítulo 22, a história de Abraão, em que ali ele deveria levar o seu filho Isaque para ser imolado por ordem de Deus. Aí a gente até vai questionar isso ainda, mas é colocado dessa forma: Abraão vai mostrar obediência e lealdade, levar o filho até o local. Naquele instante, um anjo aparece e diz para imolar o cordeiro no lugar do filho, porque ele já tinha provado a lealdade. Aí a gente vai entender, então, o ponto de vista que estava sendo colocado ali naquelas primeiras leituras do Velho Testamento, referenciando um Deus que Jesus depois vem nos mostrar um Deus totalmente diferente. Não só Jesus, mas outros grandes profetas também vão mostrar o equívoco dessa primeira leitura. E aí é o que a gente percebe, por exemplo, quando a gente vê no Velho Testamento também a ineficácia do sacrifício. Por quê? Porque aí a gente vai encontrar passagens de Oséias, de Isaías. Oséias, por exemplo, está aí para vocês, que está no capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então aí a gente já tem um outro momento do Velho Testamento, o entendimento que esse Deus não queria mais o holocausto e sim a misericórdia. Porque o que eles querem, na verdade, é o conhecimento de Deus, conhecer esse Deus. Aquele primeiro colocado estava dentro de uma simbologia muito misturada às leis civis. Agora que a gente já começa a perceber um trabalho que vai distender aí, né, de Oséias, Isaías, Ezequiel, até chegar no Cristo. Aí a gente vai perceber na passagem de Isaías, que é belíssima, que está no capítulo 1, versículos de 11 a 20, em que ele diz: de que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros. Não me agrada o sangue de vitelos, nem de bodes. Não me ofereçais mais dons inúteis. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Então, já aqui em Isaías, a gente já consegue perceber o argumento em torno da palavra sacrifício saindo literalmente daquela condição de oferenda, de oferta do sacrifício do animal, para trazer para uma questão interior, que é o modo como Cristo vai trabalhar nas suas mensagens e em todo o seu testemunho de vida. Então a gente vai perceber aos poucos uma mudança nos costumes das pessoas e também no modo de enxergar e conhecer o Deus que Jesus vai apresentar com o adjetivo de Pai. Por que isso é tão importante? Porque engraçado que os registros históricos mostram que houve toda essa transformação a partir dos profetas até o Cristo, e depois do Cristo continuou toda essa discussão. Mas, segundo os registros históricos,
Somente no ano 70 depois de Cristo é que terminaria de vez o sacrifício de animais, sobretudo em relação à religião judaica. E então, na época de Jesus, ainda era praticado, e era praticado também não só o sacrifício de animais, mas sempre aquele ponto de vista do sacrifício feito à base da ostentação. Estou me sacrificando, deitando moedas largas nos gasofiláceos pelo templo. Então, a gente, inclusive, vai entender que Jesus vai combater isso que era tido como sacrifício, que na verdade era o culto ao exterior. Porque o Cristo vem com a mensagem, nos dizer da importância da nossa essência, do nosso despertar. Mas mais importante ainda, Jesus vem apresentar quem é esse Deus, que conhecimento é esse em torno desse Deus. E o que ele faz então? Ele vai mostrar a figura de Deus Pai, é o que dissemos. Deus que é Pai, Deus que é todo amor e misericórdia. Esse que ele coloca na oração do Pai Nosso e permite que nós pela primeira vez chamemos Pai Nosso que estais nos céus. Então, Cristo já opera uma grande mudança no sentido de trazer a figura do Deus que é Pai, que é plena misericórdia, que não deseja sacrifícios nem holocaustos, mas a misericórdia, a plena misericórdia. Então, a proposta de Jesus é sempre no sentido do olhar para dentro, porque só se vê bem com o coração. Inclusive, Jung, que é um psiquiatra muito famoso nos dias de hoje, ele tem uma frase que vem muito a calhar com o que o Cristo fala, que ele diz assim: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda. Então, Jesus está possibilitando esse despertar da nossa essência, esse olhar para dentro para nos acordar. E isso é tão interessante, meus irmãos, que aí sim a gente começa a ter esse olhar em profundidade. Nós não vamos ser reconhecidos, todos nós sabemos, pelo sacrifício exterior, pela ostentação, mas pelo sacrifício interior, por tudo aquilo que a gente traz de renúncia, de abnegação, de devotamento, tanto ao trabalho interior que devemos fazer, quanto ao nosso próximo. Porque estamos cumprindo hoje uma existência em que as tarefas iluminativas não são somente individuais, elas são também coletivas. Aliás, elas só se tornam individuais na medida que vamos chegar à perfeição quando nós colocamos esse trabalho individual a favor do coletivo. E aí a gente entende que com Jesus o sacrifício vai expandir para as nossas ações, mas de acordo com o que se passa dentro de nós. Nós vamos sublimar as nossas ações através desse sacrifício interior. Nós vamos ter condições de caminhar nesse caminho que desejamos, nessa jornada redentora, a partir desse sacrifício dos vícios, sobretudo, para que essas virtudes possam ter espaço no nosso coração. E aí entra a passagem, do item 7 de Mateus, capítulo 5, versículos de 23 a 24. Antes da gente já ler aqui a passagem de Mateus, é importante dizer que antes dessa passagem, a gente vai ler aqui, Jesus estava alertando os discípulos a respeito da interpretação da lei. Olha que interessante, ele estava falando que os discípulos têm que observar como estava sendo colocada a interpretação da lei, porque se não exceder os escribas e os fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. E por que ele estava considerando isso? Porque ele diz que há um falseamento da lei. E aí ele apresenta logo em seguida os 6 contrastes na interpretação da lei. E essa passagem que está no item 7 do capítulo 10, ela é um dos contrastes que Jesus apresenta. Contrastes no sentido de que ele mostra o que estava em voga, aquelas questões todas, para trazer a verdade nas suas palavras. E aí ele fala, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrarem que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Então, olha o movimento que o Cristo faz. Então, se você está ali colocando as suas conquistas materiais, ou fazendo a sua oferta, antes procure saber se tem se equivocado com algum irmão ou se necessita também oferecer o perdão. Que antes da gente oferecer a oferta a Deus, a alma tem que começar esse trabalho de purificação. E aí a gente vê que Jesus,
vai trazer para nós o quanto é importante, né? Esse sacrifício mais agradável a Deus está relacionado se eu realmente estou a caminho com o irmão e se eu estou tendo condições não só de oferecer o perdão, mas também de ser perdoado. Que vem a calhar a frase que o Kardec traz para nós no item 8. Ele diz aí, somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Então, Jesus, ele modifica o sentido do sacrifício. Aí a gente já vai para aqueles sentidos que a gente falou, da renúncia voluntária, da abnegação, da disposição em auxiliar alguém, mesmo que sofra privações, porque ele está trazendo para a questão do interior. E aí a gente falou que não é o sofrimento, não é mesmo, não é aquele sofrimento que necessariamente a gente tem que sofrer, né, para poder dizer que fomos, né, que sacrificamos. Ele pode aparecer sim, né, como consequência de que eu me colocando a favor de alguém possa passar por algum tipo de sofrimento. Mas é sempre a renúncia, é sempre essa caridade que nós dispomos ao outro e a nós mesmos. É esse devotamento, é essa abnegação. Que é o que o Cristo nos promete, esse esquecimento de si, é esse interesse pessoal que a gente vai perdendo para dar vazão a essa caridade desinteressada. Caridade que às vezes a gente não alcançou aquela sublimação, mas não interessa o que eu já posso oferecer, o que já está em mim, as conquistas morais. As conquistas materiais podem ser oferecidas, sim, claro, mas não nos esqueçamos que elas têm que estar conjuntamente às conquistas morais. Porque a matéria passa, é só um momento. Essa conquista moral é que será reconhecido quando lá estivermos no mundo espiritual. Então, Jesus vem trazer que o sacrifício mais agradável a Deus é sempre entrega, é sempre doação, é sempre quando você se aproxima do outro, essa proximidade torna um momento sagrado. Porque quando a gente vai no latim do tornar sagrado, ele tem a noção de sacrificum. Então, esse sacrifício lembra sacrifício, quer dizer, é tornar sagrado o momento em que você se dispõe a participar da vida do outro, auxiliando naquilo que for possível. É você ter uma consciência da justiça e de uma justiça que está baseada na misericórdia. Porque a justiça divina é a lei de justiça, amor e caridade que a gente aprende, é essa lei que vai guiar todos nós, centelhas com esse amor sagrado até nós chegarmos à nossa perfeição. Então, o sacrifício com Jesus é uma postura, é uma conduta. Diminuir a dor alheia, eu diminuo a minha. Conhecendo a lei, conhecendo esse Deus Pai, eu consigo compreender a misericórdia que eu necessito ter com o meu próximo, assim como ele tem para comigo. Então, Jesus vai permitir uma reflexão profunda nesse sentido. Mas é interessante que quando a gente fala em sacrifício interior, a gente pensa que é uma coisa só e não. Existem duas áreas interessantes que a gente tem que trabalhar aí, duas importantes áreas. O sacrifício interior, ele meio que se divide assim, na conduta e ação do bem, quando a gente está externalizando isso, mas também aquele trabalho que tem que ser feito conosco. Aí vamos apresentar rapidamente duas histórias aqui, para a gente poder entender como o sacrifício passa por essa questão da conduta no bem e como tanto um caso quanto o outro nos mostra como nós podemos conquistar aí essa possibilidade de sacrificar em prol do outro, em prol de nós mesmos. Primeira história da Irena Sandler, né, que nasceu num berço católico em Varsóvia, na Polônia. Seu pai era médico e sempre falava para ela, Irena, sempre ajude qualquer pessoa, qualquer ser humano, independente da raça, religião, cor, é um ser humano. Sempre receba de coração aberto. Ela sempre aprendeu isso do seu pai. Em 1939, na Segunda Guerra, os nazistas invadiram Varsóvia. E ela, que já trabalhava numa organização de distribuição de alimentos e remédios, foi levada a trabalhar, obrigada a trabalhar para os nazistas como enfermeira, e ela ficou responsável pelo gueto de Varsóvia. Quando ela chega ali naquele gueto onde ficavam as famílias judaicas, ela fica horrorizada com a condição subhumana, com o horror que estava ali dentro. Mas ela vai fazer de tudo para auxiliar aquelas pessoas. À medida que, no decorrer da sua convivência, os pais começam a pedir para Irena, sabendo que eles não seriam dali com vida, levar os seus filhos.
A princípio, ela sente um certo temor, mas ela aceita o desafio e começa a cada dia a sair com uma criança do gueto. Ela colocava em caixas de remédio, caixas de mercadoria, caixões de defunto, passava para dentro da ambulância e levava essas crianças. Para onde? Um orfanato católico que recebia essas crianças, mudava o registro delas para elas não serem pegas, e a Irena guardava o registro das crianças judias para depois poder um dia, quem sabe, devolver. E assim foi feito, meus irmãos, durante um ano. 2.500 crianças foram salvas pelas mãos da Irena Sendler. Infelizmente, ela foi pega, presa, torturada de forma brutal, e os nazistas disseram que ela tinha que contar, e ela não contou. Ela ia para o fuzilamento quando a resistência em Varsóvia consegue subornar um guarda e ela sai desse processo e vive muitos anos, conseguindo depois entregar todos os registros. Infelizmente, essas crianças perderam seus pais, mas foram levadas à adoção. Perguntada antes de falecer o que ela sentia diante de tudo isso, ela disse: tenho dor na consciência de não poder ter feito mais. Morre com 98 anos em 2008, deixando esse legado, esse sacrifício, porque ela correu os riscos necessários para poder tirar aquelas crianças, mas ela não pensou nela. O trabalho, o sacrifício aqui que a gente vê como conduta, como ação no bem, esse sacrifício que é interior, mas que está em proativo do próximo. A segunda história é do neuropsiquiatra Viktor Frankl, que nós já até comentamos numa palestra aqui, que também, mesma época, Segunda Guerra, nazismo, vai ser pego, levado a campos de concentração diferentes, que ele passa por 4, se eu não me engano, e ele vai passar por condições terríveis, uma experiência traumática, e sempre se perguntando por que eu tenho que sobreviver, qual a razão, qual o sentido da vida. E uma das palavras que ele utiliza no seu texto é qual é o sentido do sacrifício, de acordar mais um dia e ter que lutar pela vida, persistir, manter a fé. Que fé é essa? Então ele começa a fazer essas perguntas, essas buscas, né? Que inclusive depois ele vai lançar uma teoria, que é a logoterapia, que vai um processo terapêutico, né? Vai ser um processo terapêutico focado no sentido da vida. Mas ali dentro, o que nós vamos perceber? Um trabalho constante. Ele entende que o sofrimento ali talvez não fosse necessário devido à crueldade do outro ser humano. Mas já que ele estava ali, ele tinha que compreender que o sofrimento existia e ele tinha de enfrentar. E ele enfrenta, e aí o sacrifício para ele não tem esse sentido de algo terrível. Ele vai conseguir encontrar o valor absoluto da vida no sofrimento e no sacrifício que ele fazia de sobreviver a cada dia. E aí ele vai te falar, por exemplo, que esse valor absoluto da vida é que vai potencializar a saída da dor que ele sentia. São palavras do próprio Viktor Frankl, que ele diz que esse processo terapêutico leva a uma superação, a uma consciência plena, a uma renovação de si mesmo. Então são duas histórias que mostram essa conduta, que levam à questão do sacrifício, né? Por quê? Porque nós vamos entender que é só assim que a gente vai retirar essas mazelas morais aos poucos, para depois a gente poder ir conquistando as riquezas morais. Essas mazelas, elas vão ser deixadas de lado, porque a gente vai sacrificar o orgulho, a gente vai sacrificar a vaidade, a gente vai sacrificar, como no caso do óbolo da viúva, quando a gente está lá, aquelas pessoas deitando largamente a mão para poder dizer que fazem o bem com ostentação, não, é como a viúva que na sua indigência coloca ali o necessário. E aí a gente vê que esse processo que o Cristo iniciou lá atrás, trazendo a noção do sacrifício interior como conduta, é uma conduta que mostra uma coerência. Porque aí que está a grande transformação que Jesus nos traz. Como que a gente vai seguir adiante se a gente não tem ainda condições de ter piedade, de ter compaixão, essa falta da misericórdia? Aí que o Cristo consegue aproximar o sacrifício da misericórdia, porque a gente começa a questionar profundamente as nossas ações. Se eu não sou misericordioso, como eu posso ser manso, como eu posso ser calmo, como eu posso ter compaixão, como eu posso me devotar a outro, ser alguém abnegado? Eu necessito trabalhar no campo íntimo, sim, todas essas questões, mas eu preciso levá-las ao coletivo constantemente.
É o que dissemos, o sacrifício parte de duas asas, né? Essas asas tão necessárias de serem trabalhadas. E aí, somos cristãos. O que estamos fazendo? Essa condição do sacrifício interior, ela não é só necessária para nós, ela é imprescindível. A palavra é essa. Se somos cristãos, se compreendemos essa necessidade de ter o amor fraterno, o amor ágape, né? Segundo as pessoas dizem que o Cristo trabalha. Esse amor, ele tem que ser construído cotidianamente, a partir do amor a mim, o amor a Deus e o amor ao próximo. Esse movimento de ver o sacrifício como misericórdia é uma eterna doação, uma eterna renúncia que Jesus nos convida a fazer, porque é só assim que a gente vai entrar no reino dos céus. No item 8, Kardec chega a falar, oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então a sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Então é muito claro o que o Kardec coloca para nós. E para a gente conquistar esse olhar, né, esse sacrifício interior, o olhar da humildade é preponderante. Porque é com a humildade que a gente vai entender que se eu erro, o outro erra. Eu preciso ter essa disposição de pedir o perdão, de ser perdoado pelo outro, por Deus. Então é todo um processo que nós necessitamos cuidar. Sacrificar esse orgulho constantemente e, claro, deixar então que a misericórdia conduza esse sacrifício. Essa doce virtude que vai suavizar todas as dores, que vai libertar o nosso espírito. Gente, elevar o nosso, libertar o nosso espírito e o nosso coração. E aí a gente, para terminar, o sacrifício de Jesus é uma simbologia, né? Quando a gente olha para o Cristo na cruz. Muito se vê como aquele que se imolou como Cordeiro de Deus para a salvação da humanidade. Não estamos aqui questionando nenhuma crença, estamos apenas colocando que o Espiritismo, trazendo a lógica dos fatos e o desenvolvimento de todas as questões que o Cristo colocou, vai nos trazer que, na verdade, aquele momento do Cristo na cruz é o testemunho. Jesus não negaria suas palavras, não negaria sua vivência. Ele sabia, ele precisava passar por aquilo que ele precisava testemunhar. O sacrifício para que nós possamos ver que também necessitamos testemunhar. Então, esse sacrifício não é que ele foi para o sofrimento como um cordeiro. As pessoas fazem essa associação porque houve por longo tempo entre os judeus a ideia do sacrifício de animais e tal. Mas hoje a gente já tem esse entendimento a partir da simbologia do Cristo, que é o testemunho, que é a coerência de uma conduta que não se perderia jamais. Então, o Cristo vem trazer patamares, né? Tolerância, respeito, amor entre todos, justiça baseada na misericórdia, tudo a partir desse sacrifício feito por ele, mostrando o caminho para nós e mostrando, olha, meus irmãos, siga adiante, tenha ânimo, conquiste o seu espaço, dê o seu passo além, que um dia vós sois deuses, um dia chegarás também à perfeição. E aí, o Cristo retoma Oséias, né? Que está aí em... Gente, eu não coloquei, é Mateus. Depois vocês... 9:13. Eu não tinha colocado aqui o capítulo e o versículo. Olha só, o Cristo vai retomar Oséias, dizendo: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, olha só, Jesus está retomando a palavra de Oséias, falando, tentem entender, tentem compreender, porque o que significa misericórdia, quero? O que significa eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento? Significa todo o trabalho que nós vimos mostrando, que agora o sacrifício é essa disposição do Espírito
a responder cada vez mais à devoção, à abnegação, a ser caridoso com o outro, conosco mesmo. Esse trabalho que foi feito por Irena Sendler, que foi feito por Viktor Frankl, que está sendo realizado por todos nós quando nós nos atemos à doutrina espírita, quando nós ouvimos nessas palavras e desejamos profundamente que se passe nos nossos corações. Que essa mensagem do sacrifício mais agradável a Deus esteja em nós hoje, esteja amanhã, que a gente possa sempre buscar o entendimento, porque às vezes passamos por sofrimentos por conta de uma revolta, de alguma questão que nós não compreendemos. Vamos buscar esse entendimento. A doutrina é tão clara, a doutrina ela veio justamente para dissipar o erro, para mostrar que Jesus vive, que esse cristianismo redivivo. Então vamos aproveitar a circunstância que temos nas nossas mãos, dando graças ao Pai por termos essa oportunidade dessa revelação tão linda. Fiquemos todos em paz, meus irmãos. Vamos encerrando então o nosso estudo, fazendo a oração final. Amado Mestre Jesus, como esperar esse sacrifício, como compreendê-lo? O Senhor deixou tantos exemplos, esse movimento que o Senhor fez através do Calvário, passou pelo martírio, para nos mostrar o seu testemunho de luz. Testemunho que será observado por cada um de nós, não só nessas palavras que são a pura verdade, mas também que é aquilo que realmente nos levará a um dia entrar no reino do Pai. O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do orgulho, da vaidade, do egoísmo, mas é também esse movimento interior, essa coerência com a verdade, essa disposição de luta contínua contra as inferioridades e de abertura para essas virtudes que nascem como ramos no meio da estação. Agradecemos, Pai, por essa doutrina maravilhosa que derrama sobre nós bênçãos maravilhosas todos os dias em que entramos em contato com ela. Fiquemos todos com a paz do Cristo e que essa paz entre em vossas casas e possa iluminar os seus caminhos. Fiquemos todos em paz, que assim seja.